Galera, vamos começar então. Para quem não sabe o que está acontecendo, para que a gente está aqui reunidos nesta tarde de domingo. Todo domingo a gente tem feito uma mentoria com um membro da nossa comunidade chamado Rafan Veras, tá? Que é um cara super talentoso, muito legal e já tem uma série de vídeos acompanhando o desenvolvimento de uma imagem do começo. Esperamos que até o final. Como não acabou ainda, a gente está no meio do processo, então a gente não garante que vai até o final essa série, mas ele já produziu um monte de coisa e ele estará aqui para conversar com a gente sobre como foi o processo de criação de Color Compositions. Então a gente já escolheu a thumbnail, ele já deu uma refinada no desenho e agora ele está fazendo alguns testes de cor para a gente ver qual é o resultado que chegaremos, algo mais próximo do resultado final que a gente vai chegar com essa arte. Eu falo a gente porque, assim, é só um modo de dizer. Porque eu não tô fazendo absolutamente nada. Eu só tô aqui falando, ô, da hora, hein, Rafan? Essa é a minha mentoria, galera. Palmas pra mim, eu quero aplausos. Eu quero aplausos. Parabéns. Essa é a minha ajuda que eu faço. Tão prestigiada ajuda. Eu falo, massa, não tão massa assim. É isso que eu faço. Mas, enfim, vamos lá pra ver como que foi essa semana com o Rafan, como é que foi o Color Comp, enfim. Vem pra cá. E ignorar as votações do chat, perfeito. Muito bem lembrado. Eu tô aqui pra ignorar as votações também do chat. Vem pra cá, Rafan Vera! Alô! Alô, e aí, cara? E aí, Rafan, tudo bem? Tranquilo. E aí, chat, como vocês estão? Mano, e aí, como é que foi a semana de produção do Ai, Pinóquio? Como é que tem sido? essa semana foi de longe a semana assim mais cheio de coisa pra fazer, não da mentoria, né? Aham. Mais cheio de coisa. Eu perdi quarta-feira, consegui começar a fazer algumas coisas quinta de noite. Aí no sábado eu fiquei pra te enviar de noite, né? Aí eu não, vou dar uma respirada. Amanhã, no domingo de manhã, eu dou uma olhada de novo pra ver se tá Sim. tudo nos conformes, sabe? Dar Aham. aquela respirada aí pra te mandar. Mas foi bem corrido, mas foi bem divertido. Acho que foi a semana mais divertida. Testar as cores, assim. E É, difícil também ao mesmo tempo. Você sentiu dificuldade, cara? Senti porque fazia muito tempo que eu não mexia com tantos valores em cena, assim, ao mesmo tempo. Então, é essa que é a Então, dificuldade da key art, né? É ter um monte de coisa exatamente. pra você ter que lidar. E tentar casar linha ao mesmo tempo, aí gera mais valor ainda. Uhum. E com certeza tem um monte de coisa errada aí, mas vamos ver, né? Vamos ver, você tem alguma favorita específica? Não, Você eu curtiu fazer tô todas? bem. Eu tô bem morno, assim, pra todas. Legal. Vamos ver? Vamos mostrar pra Vamos. galera suas color thumbs. Na verdade, vamos dar uma repassada antes no processo até o momento, né? Então. Nossa, eu fiquei desalinhado, hein? Foi mal. Melhorou, pessoal? Aqui, ó. Então a gente tá com as referências clássicas, né? Aí o Rafan resolveu fazer o abecedário inteiro de thumbnail. Aí a gente definiu 4 thumbnails para ele poder seguir e evoluir nas ideias. Aí ele evoluiu assim. Escolhemos a S, que seria essa versão aqui. E agora temos referências de finalização. Essa aqui seria a semana de Color Composition. Referências de finalização. Interessantíssimo. Isso é muito importante que Sim. você pegue. Caraca, muito bom, cara. Eu tinha visto o que você produziu, mas eu passei batido nessa parte aqui. Quer falar um pouquinho sobre. Antes da gente ver as suas color comps, quer falar um pouquinho Sim, sobre as referências? pode ser. Esse primeiro aí, o Taiga, ele é tipo uma das minhas referências principais para todos os trabalhos que eu faço, sabe? Legal, Eu, parece mesmo. eu não sigo exatamente o traço dele, que é um traço bem mais infantil, né? Ele já fez arte para Squad Buster da Supercell, para carta de Pokémon, mas o estilo de finalização dele, que é só cel shading, um pouquinho de degradê e pura linha colorida, sabe? Aham. Me pega demais. Eu adoro o trabalho dele. Nossa, isso aqui é E muito bom, né? os. Sim, muito massa.
Os de baixo são os artistas com um traço mais de lápis. Eu tô fazendo ultimamente algumas artes assim. E o Arthur e a Merorini são os meus artistas assim principais ultimamente, sabe? Tô Legal. pegando mais ref deles. Mas eu tô bem em dúvida assim entre esses dois estilos de finalização, porque o do Taiga não é tão lápis, sabe? Ele é quase um vetor o traço dele. É bem carinha de vetor mesmo. Uhum. E esse Arthur, ele é brasileiro? Você conhece ele? Não, não. Até onde eu sei, não. Ele tem um quê de Mike Mignola, né? Tem um quezinho de Mignola aqui, numas sombras mais escuras. Com Sim. certeza tem umas referências que também derivam do Mignola, né? Que é parece um pouco de Hades. Tem uma vibe assim, mas o Uhum. desenho mais fofinho, né? Interessante essa mistura. Dá um acabamento bem bonito mesmo. Sim. Bem E esse estilizadão. aqui é bem mais rabiscado, né? A gente já não tem uma linha mais finalizada, né? Uhum. É uma linha bem bonita, com certeza, mas ela não tem aquele acabamento que você sente que foi muito demorado pra fazer, né? Só que ela mantém bastante o que a gente chama de energia no desenho, né? Tem muito gestual, a gente não tem uma definição muito certa em alguns momentos, mas isso faz parte da força do traço, né? Você vê que o artista traçou duas vezes em algum momento. Muito legal. Sim, é como se dá pra sentir que é um sketch que ela tem a intenção de passar essa ideia de finalização. É um sketch intencional, sabe? Uhum. Muito bom. E aqui, referências de iluminação. Que legal. Que legal que você separou. Essas refs aí eu fiz duas colocomps, mas eu comecei a sentir um pouco de não sei, sabe aquele pensamento, não sei. Aí eu Não, tava com as refs só não de sei. Como assim? eu não sei se isso aqui tá certo, não sei se é assim. Tá. Aí eu tava só com as refs dos artistas de finalização, aí eu preciso de iluminação. Aí eu percebi que eu não tinha ref de iluminação. Aham. Eu tava fazendo um negócio de teatro, não tinha ref de iluminação de teatro. Aí eu fui atrás. Legal. Eu peguei ali umas refs dos Los Miserables, né? Os Uhum. Miseráveis. Alguns de marionetes ali em cima também. Do Cisne. E você consegue dizer, olhando pra essas imagens, o que você mais gostou delas? O fundo é mais escuro com o spot em cima do personagem principal, sabe? Uhum. Isso é mandatório, eu acho. É. Tem algumas refs de teatro que eu vi que o fundo é mais claro e é uma iluminação mais geral, sabe? Aham. Só que as que chamam mais atenção mesmo é essa, não tem Sim. jeito. É muito teatro mesmo. Uhum. E em questão de cor, o que você sente das referências? O fundo frio e o personagem quente. Perfeito. A parte da frente quente. Perfeito. É isso que eu tentei trazer Uhum. para algumas Todas elas, né? das A gente, Colocons. Aham. a gente tem um bastante contraste de temperatura também, né? Muito legal, cara. Ótimas refs. E isso é uma dica muito legal pro pessoal que tá passando por essas etapas também. Galera, peguem referências para cada etapa que você estiver passando, entendeu? Para você ter coisas mais específicas aonde se basear, entende? Então, se você tá fazendo thumbnails, é legal que você tenha referências de thumbnails também, sabe? Não só ter uma etapa de referência abrangente e geral que você vai carregar por todo o projeto. Isso é muito bom de você até separar por referências mais específicas pro que você busca na sua imagem, né? Então, se você tá sentindo falta de alguma coisa, esse não sei o que buscar, geralmente é falta de referência, sabe? Ou pelo menos de uma especificidade na referência que você tem buscado. Então, muito legal que você trouxe isso aqui já pra gente poder passar essa dica pra galera. Então, perfeito, cara. Eu peguei ref de Thumb também, daquele mesmo projeto dos Smurfs. Eu voltei lá no ArtStation da Oculus pra pegar. Não tá aí, mas tá lá em cima, eu botei também. Ah, você adicionou. Colocomp deles. Uhum. Ali embaixo, pequenininho. Isso aqui. Pô.
Vamos ver o color agora, né? Depois de tanto mistério. Aqui, os colors. Show. Muito legal, cara. Eu acho assim, já sendo bem direto, eu acho que a gente só descarta essas duas primeiras opções, porque elas não estão ruins, mas definitivamente, de longe, não tem pra ninguém, né? Tipo, tem que ser essa que tá aqui embaixo. Pelo menos uma das duas. Tem que ser essas versões de noite, porque ela faz muito mais sentido, elas são muito mais coerentes com a proposta que você trouxe de teatro, né? Uma luz teatral e tal. E acho até que tem que ser essa primeira versão aqui. Essa segunda, ela traz uma questão mais dinâmica, assim, mas eu acho que essa primeira, ela tá muito mais fácil de entender, assim, sabe? Tipo, que é um spot de luz e tá bem redondinha. Eu acho que ela tá... Eu acho que ela dá pra melhorar. Tem alguns ajustes que a gente pode fazer, especialmente em questão de intensidade de cor. Dá pra deixar essas cores mais intensas, mais vibrantes, eu acho. Tem algumas cores um pouco pastéis demais. Não sei se foi uma intenção tua, mas eu acho que pra ela ficar bem mais chamativa, bem mais com cara de marketing de jogo, digamos assim, elas poderiam ir pra um caminho um pouco mais vibrantes. A gente pode conversar sobre isso. Tranquilo. Vamos para um programa de edição de imagens pra gente poder discutir sobre elas? Bora. Especialmente nessa aqui. Eu quero passar um tempinho nessa imagem fazendo alguns ajustes e ver se você concorda, tá? Obviamente a gente não precisa seguir só porque é uma opinião minha, tá? Beleza. Mas a primeira coisa que eu faria seria tentar distanciar um pouco mais a temperatura e a relação de temperatura do fundo e do personagem. Acho que isso é uma coisa mais certeira que a gente pode fazer. Até vendo as pinturas, as referências que você trouxe, não só as pinturas, mas essas referências aqui, eu não acho que a luz, o spot especificamente, precisaria ser um spot quente. A gente pode fazer essa brincadeira, tipo nessa imagem, do spot também ser um pouco colorido, ou ele mesclar um pouco mais com o fundo e o personagem estar mais quente. A gente pode tentar trazer um pouco desse aspecto, sabe? Porque eu acho que nesse momento tá rolando alguns probleminhas na imagem, que é a dificuldade de destacar o personagem ainda nessa cena. Eu acho que o personagem tá com um pouco de dificuldade de se destacar, que é uma coisa que não tava rolando tanto na sua composição, né, na sua thumbnail. E eu acho que até em questão de temperatura quente, toda essa parte aqui ela meio que se junta e fica muito uma coisa só. Então vamos tentar distanciar um pouco mais essa relação. Vamos ver o que acontece. Então, eu gosto de usar neste programa de edição que eu estou usando aqui, galera, um filtro que chama Photo Filter, filtro de foto, né? E nele a gente consegue adicionar, por exemplo, um filtro para esfriar as nossas cores, ó. A gente pode preservar a luminosidade, a gente pode escurecer. E isso aqui é como se estivesse jogando uma tintura mesmo, mudando como se fosse o balanço de branco dessa nossa imagem toda. Pra não distrair muito, deixa eu ver o seguinte. Pronto. Deixa eu tentar separar agora o personagenzinho. Você tinha falado sobre as cores pastéis, na verdade foi um pouco intencional, sim. Mas no final, quando eu juntei as 4 thumbs no PureRef, eu senti um pouco de necessidade também da saturação. Eu até voltei nas primeiras thumb não, nas primeiras color compositions, né? Que tá de dia e dei uma saturada, mas do da noite eu deixei do jeito que tava. É porque eu acho que essa questão da noite, ela poderia estar um pouco mais mágica. E para mim, magia, ela não combina tanto com cor pastel. Eu posso estar muito equivocado, assim, sabe? Mas eu acho que a gente
puxando um pouco mais essa meio que noite brilhante, a gente conseguiria um pouco mais de evidência no personagem e deixaria a imagem toda mais mágica, sabe? Uhum, faz sentido. Então fazer algo mais discrepante em questão de temperatura pode ser uma boa. Deixa eu fazer um outro teste também, que seria adicionar uma layer de screen. Um laranja. E a gente pode tentar trazer, já que tem um spot vindo de cima, então eu acho que os planos voltados para cima, eles têm que ser bem mais claros, entende? Uhum. Então, a gente poderia trabalhar talvez na linha mais clara ou alguma coisa que justifique os planos que estão virados para cima serem um pouco mais claros. E aí a gente tem que tentar ajustar a relação com o fundo, do rostinho dele com o fundo. Vamos testar. Se não ficar legal, a gente pode simplesmente voltar atrás. Deixa eu tentar isso aqui. Deixa eu diminuir um pouco esse photo filter. Peraí. Eu quero poder escurecer um pouco essa parte inferior da imagem também. Pra gente jogar a atenção mais no personagem, sabe? Uhum. Eu tava um pouco preocupado com o título também, por isso que eu fiz aquela outra do spot vindo do Uhum. lado, sabe? Total, cara. Isso é uma coisa que eu ia comentar também. E com certeza esse título, ele não, acho que ele não ficaria aí. Eu não sei exatamente a solução pra isso, Daria mas pra eu ficar acho que embaixo. Mas não sei também. precisaria de um lugar mais limpo pra ele, sabe? Não sei. Peraí. Ele obviamente não seria assim, né? Teria uma sombrinha atrás, sei lá. Eu acho que essa área de cima ela tá um pouco poluída, né, pro título. Acho que ele poderia só vir aqui Uhum. embaixo e se precisar você levanta um pouco o próprio personagem, saca? Uhum. Não sei se a gente vai pra uma linha muito clara assim. Deixa eu testar agora. Tentar agora. Esquentar.
Pô, já deu uma melhorada absurda. Já consegui imaginar o texto ali embaixo. Texto de apoio embaixo. Uhum. Já dá pra imaginar no crop também. Vamos tirar esse texto aqui. Eu acho que teria que subir um pouquinho mesmo o Pinóquio, viu? A gente não vai ter muita pra onde fugir. Thales perguntou sobre um spot vindo de baixo. Eu cheguei a testar, só que quebra. Que pelo menos ao meu ver, quebrou muito o destaque do personagem. Que é diferente uma luz vindo de cima iluminando o rostinho dele e uma de baixo. E o pássaro ele tá num ângulo meio inclinado assim. Geralmente, logo a gente tenta evitar colocar coisas muito complexas atrás, assim, sabe? Uhum. Tem que estar sempre bem limpinho em volta pra não atrapalhar a leitura. E aí, eu não sei se você vai querer fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Então essa aqui a gente pode deixar como uma coisa um pouco mais opcional. Que seria trazer pontualmente um pouquinho de luz nessas casinhas, um pouco mais evidentes, assim. Não precisa ser muito, é só um tereco-teco. Ah, sim, eu tinha colocado, mas não ficou tão forte não. Talvez eu tenha tirado um pouquinho com os filtros. Então eu vou Mas voltar sim, um pouquinho. concordo, eu gosto bastante dessa ideia. Ó, eu editaria a imagem para ela ficar mais ou menos assim. De novo, acho que o resultado ele ainda não tá lá 100%. Eu acho que principalmente tem uma questão do fundo do rosto do personagem. Talvez a gente pudesse até trazer, dar um migué e trazer esse tecido aqui, em vez de verde, ele ser mais azul mesmo, sabe? Ou roxo. Pra gente gerar mais contraste, porque o verde ainda é muito próximo, né, do amarelo e laranja. Eu trocaria, talvez, uma cor local dessa parte que tá atrás do rostinho dele, pra gente ter mais contraste. E ele ficar mais evidente de longe, ó. Uhum. Mas são sugestões feitas para melhorar a leitura, tá? E a cor, ela é muito importante nesse caso aqui. É claro que o valor também, os valores da pintura e tal. Mas mais importante ainda para mim seria essa questão das temperaturas e essa separação. Ó. Sim, bem na hora.
Ó, vamos ver o antes e depois. E aí, opa, meu teclado simplesmente morreu. Pronto. Vamos ver o antes e depois, grandão aqui, ó. E ver se faz sentido pra vocês, galera. E se não fizer sentido, eu posso explicar. Se passou alguma coisa mais batida, pode perguntar que eu explico novamente, tá? Ó, tá vendo? Não funcionou. Peraí, agora. Vou fazer assim aqui. Eu tô com meu plugin desinstalado. Ó. A ideia principal é elementos importantes precisam de destaque. Então a gente tem vários elementos para gerar esse contraste, esse destaque para esse elemento importante. Quais são os dois elementos mais importantes aqui? O logo do jogo e o personagem, o próprio Pinóquio. Esses dois são os elementos principais da nossa imagem. A gente precisa destacar eles de alguma forma. Para destacar, a gente precisa gerar contraste. Então a gente pode gerar contraste no desenho, com formas contrastantes. Então, se você usa, por exemplo, em uma composição só coisas triangulares, você colocar um círculo, isso faz com que você gere contraste no desenho. Contraste do tamanho também. Então, elementos pequenos, aí você coloca um elemento grande e isso gera contraste. Na pintura, a gente está falando de valores, edges e cores. Então, a gente trazendo um personagem onde ele é um pouquinho mais escuro do que o fundo, isso gera contraste. Se ele está no mesmo valor do que o fundo, isso não tem contraste. Então, isso fica difícil de ler. De identificar a silhueta dele de longe, no caso. Isso que seria a leitura, né? Nas cores, a mesma coisa. Então, a gente tem cores de temperatura fria e temperatura quente. Quanto mais a gente conseguir distanciar essas temperaturas, mais contraste na cor a gente gera. Então, não é só claro e escuro, mas é questão de temperatura também. E a gente tem transições também. A gente pode... Aqui, no caso, como a gente tem a relação de linha, a gente não vai ter tanto da questão das transições, né? Das edges, das bordas. Mas a gente também poderia fazer uma pintura onde tudo é suave e algo é mais como transição dura. Isso também gera contraste. Então isso chama atenção também. Enfim. Então pensando nisso, é essa a minha sugestão. Gerar mais destaque. Eu sei que virou meio que aquela clássica parada de pôster, né? Que você usa o orange teal, né? Que você distancia, coloca laranja e um teal, né? Uma cor mais... um azul meio esverdeado, mas... funciona, né? Nesse caso aqui funciona bem, porque é uma cena noturna e muito teatral. Então, nas referências, ó, a gente tem muito desse contraste aqui. O personagem bem quente e o fundo todo azul, né? A mesma coisa aqui acontece, aqui também. Então, faz sentido com as referências que o Rafan pegou, entendeu? Por isso que eu optei por puxar um pouco mais essa questão dos contrastes, tá? E aí, Rafa, o que você acha? Cara, eu acho que fez muito sentido. Ficou bem bacana. A questão dos valores de baixo do pássaro, tinha alguma coisa que me incomodava, mas realmente estava muito claro ali. Ficou bem equilibrado agora. E acho que dessa forma a gente passa um pouco a sensação de que a luz está diminuindo de acordo com a passagem dela. Ela faz um fade out, né? Ela tem um fade que funciona muito bem para mostrar que quanto mais próximo aqui, mais forte vai estar, né? Mais próximo do ponto que está emitindo a luz. Então a gente também tem um pouco desse efeito, ó. E o mais importante, para a gente confirmar se funciona ou não a imagem, é colocar de longe, cerrar um pouquinho os olhos e ver se você tá ainda tendo uma boa leitura da peça, sabe? Eu ainda sinto uma certa dificuldade de ler, talvez porque eu tenha clareado um pouco demais essa parte de cima da cabeça dele. Talvez esse fundo esteja misturando um pouco demais com o fundo, né? Com o rostinho do Pinóquio. Então eu ainda acho que tem trabalho para ser feito aqui, mas a ideia é essa, né? O conceito é mais ou menos esse que eu... Eu acho que na parte onde o spot desce, dá pra diminuir um pouco o peso da linha, Uhum. sabe? Porque Pode ser também. eu sinto que tá pesando também. Mas já melhora, né? Ali a cruz da igreja, Sim, aqui, né? o contorno da nuvem. Uhum.
Bom, em questão de valor, a gente tem uma separação boa, né? Tá funcionando. Então... Mas eu acho que já é, com certeza, um bom guia para você seguir agora para sua pintura final, né? Então, eu vi que você fez uns testes de acabamento. Antes de ir, na verdade, eu só aumentei o logo também. Acho que o logo tava muito pequeno, a gente pode tranquilamente aumentar, tá? Uhum. E ele vai funcionar em vários crops. Se a gente pegar aqui pra fazer... Tipo... Um crop 16:9, por exemplo. A gente consegue utilizar essa imagem muito bem. Ela ainda funciona muito bem. Uhum. Se a gente inverte aqui, ó, ela vai funcionar muito bem também. Isso é Perfeito. ótimo. Isso é muito bom. Se a gente... Tava preocupado com isso. Eu pensava que não, assim, não era muito bom, sabe? Utilizar o título embaixo. Porque jogo geralmente vai em cima, né? Mas ficou legal, sim. Eu acho que funciona. Funciona assim. Vamos falar agora sobre o acabamento. Eu vi que você fez alguns testes de acabamento, mas eu não sei se isso ainda é o acabamento final, né? Eu fiquei na dúvida de, tipo, será que você quer trazer pra essa linha aqui? Ou você realmente vai usar, tipo, essa linha como uma linha final? Não. A ideia seria refinar, deixar próximo do estilo que eu uso hoje, que é parecido com o do Taiga. Tá. Mas esses dois, o último, ele é um pouquinho mais puxado pra canetinha, que foi o mesmo estilo que eu usei no Ratoeiro e no diorama, sabe? Uhum, Ele é um beleza. pouquinho mais sujo, mas é tão sutil que quase é imperceptível de longe. Tá. E uma dúvida. Você descarta a possibilidade de talvez colocar alguns... Como se fosse um drop shadow em alguns momentos? Você não gosta disso? Sabe por quê? Não descarto. Eu Por acho que quê? poderia ficar bem interessante esse efeito e mais um drop shadow, alguma coisinha assim. Deixa eu exemplificar aqui. Por exemplo, nessa imagem, vamos supor, essa aqui seria uma finalizada, né? Um exemplo de finalizada, certo? Uhum. Isso. Então, se a gente trouxer, por exemplo, fora a linha, fora tudo que você já fez de trabalho, a gente ainda puxar um drop shadow sutil, pode ser que gere um efeito legal de separação dos elementos, sabe? Tipo, mostrar que os elementos estão distantes, um pouco mais distantes do cenário. Eu acho que esse tipo de Uhum. efeito ele funciona muito bem para essas imagens de teatro, de recorte, de colagem. Então, eu acho que caberia pelo menos um teste, sabe? Tipo, pegar, fazer assim, ó. Peraí que não tá... Eu acho que daria uma refinada a mais na sua pintura, saca? Uhum. Eu sei que ele traz um Concordo. efeito um pouco mais 3D, que não é a sua intenção necessariamente, mas eu acho que não custa a gente testar, fazer um teste, saca? Ó. Eu acho que passa um aspecto um pouquinho mais refinado pro maquiarte. Não precisa fazer Sim. no personagem em si, é só de um elemento sobrepondo o outro pra funcionar, na minha visão. A gente fez uma arte nessa vibe, assim, nessa... Não é igual, né, mas um pouco nessa linha. E eu só quero confirmar se ela já saiu, que eu posso mostrar pra você o resultado desse efeito na prática. Isso aqui é um nível a mais, mas essa aqui foi uma loading screen que eu trabalhei junto lá do nosso time, né, da Ocelus. Principalmente Flav e Eric Kenji, que trabalharam bastante nessa imagem aqui. O Flaviano Pivoto, né, e o Eric Kenji. E eu gosto muito do efeito, cara,
um efeito de acabamento final em cima da linha, entendeu? Então é como se fosse uma... Tá vendo que tem um pequeno drop shadow aqui, ó? Sim, dá pra ver. Nesse caso, a direção que eu tava tentando puxar pra essa imagem junto com os artistas e com o pessoal lá do Clash era uma vibe como se fosse uma... Como se tivesse sido um mural feito dentro de um universo de cinematic do Clash Royale, assim, sabe? É difícil explicar. Mas é como se tivessem feito um mural dentro de uma cinematic do Clash 3D. Então ele é bidimensional, mas ao mesmo tempo ele tem um acabamento de materiais mais realista. E tem uma certa oclusão entre os elementos e tal. Então é como se fosse um desenho dentro do universo 3D, saca? É diferente, assim. Sim, De novo, não precisa sim. fazer isso, mas eu só quero te mostrar um exemplo um pouco diferente do que você me mostrou, que ele dá um aspecto um pouco mais refinado, não é nem mais bem acabado, mas é como se tivesse dado um pouco mais de trabalho pra fazer, e às Entendi. vezes é um efeito que você pode testar. Uma sugestão. Não, concordo. Achei bem bacana. Eu confesso que era uma das minhas preocupações, se o estilo seria bom, entre muitas aspas, bom o Uhum, suficiente, sabe? uhum, Para uma key art. Se aham. seria grande o suficiente para uma key art. Mas funciona, é como se eu jogasse um plano 2D com uma ilustração dentro do Blender e ligasse a iluminação, né? Isso, exato. Perfeito. Eu Perfeito. entendi. Você entendeu perfeitamente. E o legal é que dá pra você, por exemplo, colocar umas pequenas texturas. Não precisa ser muito, mas só uma sugestãozinha de textura pra não ficar completamente flat, entendeu? Então, Ah, sim, tá sim. vendo aqui que tem uma leve sujeirinha? Isso Aham. dá uma textura muito interessante pra pintura, pra uma arte como a que você tá fazendo, sabe? Então eu gosto Uhum. muito desse efeito de uma sujeirinha, assim. Só uma coisinha ali, só pra não ficar completamente flat. Tem uns macetes muito bons nesse programa de edição que eu tô usando aqui, que são simples de fazer, sabe? Então, por exemplo, dentro de filtro a gente tem o Filter Gallery. Isso tem... É um pulo pra ficar horrível, tá? Então tem que tomar muito cuidado pra não ficar parecendo aquelas pinturas toscas que o pessoal faz, tipo, usando filtro de pintura a óleo. Não é isso. Mas se você usar a sua própria pintura pra gerar esses efeitos, esses filtros, se você colocar, por exemplo, no modo Lighting, Overlay, ó, tipo esse overlay aqui, é o que a gente fez naquela imagem lá, ó. Só um Hum, pouquinho. Tá vendo que não precisa de muito, mas ele já gera uma certa textura, um certo ruído? saquei. Vocês utilizaram também PNG de texturas, né? Eu acho que foi mais brush mesmo, né? Foi um brush com textura que Tá. foi meio... Tipo assim, o que geralmente a gente faz é isso. A gente pega um pincel com uma certa textura. Deixa eu pegar um que eu fiz aqui. A gente joga a textura e volta trabalhando na textura, entendeu? Aqui. Isso é um exemplo, tá? Tipo, pra deixar mais tridimensional se for o caso. Como é meio flat, então a gente pode simplesmente só bater o pincel. Então nem precisa ir atrás de PNG nem nada. O próprio pincel já gera essa textura, sabe? Tipo, seleciona uma área, bate o pincel e ele já tem essa sujeirinha. Meio como se tivesse Uhum. sido uma cerda muito grande batendo, né? E já gera um efeito. Mas são coisas pra Sim. você pensar. Vai maturando essa ideia que eu te dei aqui, de um pouquinho mais de oclusão, um pouquinho mais de textura, só pra gente refinar ainda mais essa ilustra. Quem sabe gerar um estilo que seja interessante pro seu portfólio. Beleza? Beleza. Tranquilo. Você tem alguma coisa pra falar sobre a espessura das peças? Eu tentei botar na B, só que eu não sei se encaixou muito bem com o estilo. E eu gosto bastante, na verdade. Eu acho que funciona super bem. Ela dá aquela refinada a mais, né? Na luzinha batendo aqui, eu acho que tem que ter. Eu sei que dá mais trabalho, mas. Ah, cada pecinha tem. Ai, Jesus. Mas beleza. Eu sei que tem a questão de você fazer
as ilustrações com uma certa manualidade da coisa, tem todo um tratamento diferenciado. Mas se você perceber que às vezes um modo stroke do próprio, sabe, tipo, stroke, ele já vai resolver o teu problema em algum ponto, usa, não tem por que não usar, tá? Tipo um inner shadow, sabe? Tipo, criar esse efeito aqui em algumas partes mais secundárias, pode ser que acelere o processo, sabe? Então, por exemplo, eu uso às vezes um inner shadow com um size curto, um choke alto, ó. Não tem por que ficar sofrendo, colocando a luz manualmente, sendo que você tem a opção de fazer essa linha já meio automatizada, entendeu? Então, é que eu não uso esse programa de edição de imagem Não, aí. mas você pode usar outros. Tem outros programas isso aqui, se eu não me engano, tem no próprio Clip Studio, não sei qual que você usa. Eu uso Clip. Então, Esse de Shadow aí eu acho que não tem. não tem Inner Shadow no Clip Studio? Não tem. Não tem nenhum Shadow dele. Que merda, hein? Até onde eu sei. Se Dá pra alguém no fazer na chat sabe. Dá pra fazer... Faz na mão, então. Faz na mão. Não tem problema. Bom, Clip Studio, né, galera? O que dizer? No Krita, não sei se tem também. Mas se tiver alguma ferramenta pra você acelerar esse processo, com certeza já faça, né? Tipo, use e abuse. Estranho não ter no Tem Clip, né? algumas... Porque no Clip Studio o pessoal faz um monte de coisa, de mangá e tal. Pois é, no Clip tem o Outline, né? Que você coloca um Outline na camada. Uhum. Tem outros lá de... Tem muita coisa de retícula. Mas esse de Shadow nunca... Pelo menos eu nunca achei. Tá. Mas eu tenho alguns métodos assim na cabeça. Eu vou testar. Beleza. Eu acho que pra próxima semana, eu não espero a imagem finalizada, tá? Então, Uhum. qual que seria a minha sugestão? A gente pula a semana que vem e você entrega na outra semana a imagem já mais finalizada pra gente concluir a mentoria. O que você acha? Acho que dá. Acho que dá. Pode Acho ser que rola? então. 2 semaninhas pra você Acho que fazer mais rola. tranquilo, mas com bastante... né, tem que ter um ritmo, mas que Aham. você entregue ali no dia 18 de maio. Beleza, eu acho que dá sim. Pode ser? Pode ser sim. Beleza. E aí, se precisar de alguma ajuda nesse meio tempo, a gente pode conversar. Eu posso gravar um vídeo extra, qualquer coisa, né? Se você tiver alguma dúvida do que eu falei, das coisas que a gente conversou. Mas acho que já tá bem completinha, né? Como diria o poeta, a mentoria de hoje. Fechou? Tranquilo. Fechou. Rafan, muito obrigado, cara, por ter participado, por ter feito mais uma aí. Acho que foi muito da hora, cara. Eu que Parabéns. agradeço, cara. Valeu aí pelo seu tempo. Vou te mandar um print aqui do que eu fiz. E não adianta mandar o PSD, né? Porque O clipe abre PSD. Só não sei se ele abre esses efeitos aí. vou mandar um Acho que ele print. fleta na hora que abre. Não, Refaz pode o que eu ser. fiz, que daí é bom que você já vai testando as coisas. Boa sorte. Vou precisar. Te mandei aí o print, mano. Valeu. Valeu, então. Rafan, um abração, mano. Boa produção. Abraço. Falou, chat. Eu quero aplausos. Aplausos. Mais alto. Mais alto. Valeu, Rafan. Da hora, mano. Espero que vocês tenham curtido também, galera. Às vezes eu fiquei mais em silêncio, assim, pra poder pintar, mas eu acho que a gente chegou no resultado que funciona pra maquiarte, né? Especialmente nessa questão da leitura, certo? Me digam o que vocês acharam nos comentários, por favor. E a gente se vê daqui 2 semanas. Fechou? A não ser que você esteja assistindo uma gravação, né? Aí você vai ver o próximo vídeo. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!